campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, queridos irmãos, frequentadores, trabalhadores e simpatizantes do nosso querido Centro Espírita Francisco Xavier. Bem-vindos a mais uma leitura de uma pequena parte do Evangelho segundo o Espiritismo, escrito pelo nosso mestre Allan Kardec, após o qual serão feitos alguns comentários e terminaremos com preces e radiações. A parte que nos coube hoje é a partir do item 9 do capítulo 13, a caridade material e a caridade moral. Vamos à leitura. Amemo-nos uns aos outros e façamos ao outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encontram encerradas nesses dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seríeis todos perfeitos. Nada mais de ódio, de divergência. Direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E não veríeis mais, nos sombrios bairros que habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco nisso. Ajudai com que tendes de melhor os infelizes. Dai, porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida terrena. Amai, pois o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, porque o sabeis agora, esse infeliz que repelis, talvez seja um irmão, um pai, um amigo, que afastais de longe de vós. E então, qual será o vosso desespero em o reconhecendo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, a que cada um pode praticar e que nada custa materialmente. Entretanto, a que é mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar o mais tolo. E ainda aí está um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que frequentemente, erradamente, creem-se acima de vós, enquanto que na vida espiritual, a única real, estão algumas vezes bem longe disso. Eis um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros de outrem é caridade moral. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra, mais pessoal sobretudo, e não menosprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo que vos tenho dito. É preciso lembrar, sem cessar, que no pobre rejeitado, talvez repilais um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente em posição inferior à vossa. Eu revi um dia um dos pobres da vossa terra que pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos irmãos, e pensai sempre nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus, pensai naqueles que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Caridade moral, caridade material, né, queridos irmãos? A irmã Rosália, ela se refere, quando fala da caridade moral, a caridade material, ela começa tocando numa realidade que era da sua época. Ela escreveu isso, ela contou esses fatos, né, relatou em 1860, então acredito que ela tenha vivido isso num período anterior, enquanto esteve reencarnada anteriormente a 1860, numa época em que a França ou algum outro país da Europa eram muito pobres. Aliás, eles não eram pobres, né? Tinham muita pobreza.
E uma situação muito semelhante à do Brasil. Hoje em dia, esses países europeus, eles têm uma taxa de pobreza muito pequena. Tu não encontra mais miseráveis como tu encontra ainda nos países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil. Mas, a situação deles naquele tempo era muito parecida com a nossa hoje em dia. Haviam pessoas que tinham uma... Haviam pessoas com uma excessiva riqueza material, né, ricos, e havia pessoas, em compensação, muito pobres, miseráveis, que não tinham absolutamente nada. E uma situação que a gente encontra aqui no Brasil com frequência, principalmente no país que tem uma discrepância entre ricos e pobres tão grande, uma das maiores do mundo. E numa situação dessas, num mundo tão materializado, tão materialista como o nosso, tão ligado à matéria ainda, como nós bem sabemos, a caridade material ela acaba se impondo. Nós não temos como evitar de considerar a caridade material a mais evidente, a que vem à nossa memória num primeiro momento, quando a gente fala em caridade. Quando a gente fala em dar, todas as pessoas imaginam dar algum bem material para outrem, né? E isso é importante. Nesse planeta é muito importante. As pessoas precisam sobreviver. Nós estamos num planeta em que a matéria predomina e a carne predomina. A nossa própria estrutura material é muito forte. Então, nós precisamos nos sustentar, nós precisamos sobreviver nesse planeta. E a sobrevivência física nesse planeta é bem difícil, principalmente em países como o nosso, né? Mais difícil ainda, né? E a gente está sempre sofrendo crises e convulsões, enfim, né? Várias situações que levam as pessoas a ter muita dificuldade de sobrevivência, de sustentação, de suportar, inclusive, condições físicas como o frio, né? A chuva, né? Tantas pessoas que vivem desabrigadas, enfim, né? É um planeta muito difícil ainda de viver, e o Brasil, especialmente, é muito complicado, né, queridos irmãos? Então, a caridade material, ela é muito importante. Ela vai aquecer os corações de muitas pessoas, vai fazer com que várias pessoas... A diferença entre passar fome e ter um mínimo de saciedade, né, queridos irmãos? Para muitas pessoas. Então, muitas situações em que tem pessoas que estão passando frio, estão passando chuva, etc., né? Tendo dificuldades físicas. E para isso, essa doação, essa ajuda material é fundamental. Além do mais, nós temos que ter em vista que as pessoas, para poder se desenvolverem espiritualmente nesse planeta, elas necessitam ter uma vida com uma mínima dignidade, ou pelo menos o mínimo das necessidades materiais satisfeitas. É muito difícil tu querer que as pessoas estabeleçam condições morais adequadas se as pessoas têm falta de absolutamente tudo, do mínimo necessário para sobreviver. Então, quando a gente pode ajudar uma pessoa materialmente a se sentir melhor, façamos isso. É muito importante. Nesse planeta material, nesse planeta em que a materialidade está bem acima da espiritualidade, infelizmente, a caridade material ela é fundamental, né? E como diz a própria irmã que faz o relato, essa caridade ela vai ser recompensada, né? Nós vamos reencontrar esses irmãos, né? E nós vamos ser, se não recompensados, digamos assim, uma recompensa como se imagina muitas vezes, né? De uma forma, né, material, né? Mas nós vamos ser recompensados certamente dos nossos corações. Quando nós desencarnarmos, nós vamos ser recebidos por essas pessoas, amparados e podem apostar, irmãos. No momento do nosso desencarne, nós vamos precisar de toda a ajuda possível. Toda a ajuda possível. E essas pessoas agradecidas a nós, com certeza vão estar ali do nosso lado, nos ajudando, nos amparando. Essa vai ser uma recompensa maravilhosa por tudo que nós fizermos aqui.
Agora, sem dúvida nenhuma, nós também não podemos fazer essa caridade moral, pensando em recompensa, né, queridos irmãos? Ela virá por uma naturalidade dos nossos atos. Agora, nós temos que fazer isso simplesmente porque o nosso coração assim o diz, né, queridos irmãos? A nossa consciência nos diz isso. O nosso amor ao próximo nos comanda a fazer isso. Agora, existe uma caridade que é tão ou mais fundamental do que a caridade material, eu diria até mais importante. E tão difícil de ser praticada, muito mais difícil de ser praticada, que a caridade moral, queridos irmãos. Caridade é ajuda. Caridade é doação. E a maior doação que a gente pode dar é do nosso coração, é dos nossos sentimentos. É a nossa ajuda moral. A nossa caridade moral. É aí que nós realmente demonstramos que amamos o próximo. Quando tu dispõe, quando tu coloca o teu espírito para fora, com um pedaço dos teus sentimentos. E é como diz a irmã, essa caridade, ela muitas vezes, ela não depende de um ato necessário que a gente faça, como a gente imagina, né? Doar alguma coisa, dar uma ajuda. Mas muitas vezes uma única omissão já é um grande sinônimo de caridade. Quando a gente não reage a uma ofensa, quando a gente não reage a uma tolice, quando a gente se cala diante de um impropério, de uma palavra mal pronunciada, isso também é caridade. E é uma caridade muito, mas muito difícil de ser executada. Cá entre nós, né, irmãos? Principalmente nas nossas famílias. Não é verdade, irmãos? Todos nós que trabalhamos no Espiritismo sabemos que o seio familiar é onde se encontram os grandes algozes, né, da nossa vida reencarnacionada. As famílias realmente são muitas vezes centros que irradiam rancores, ódios adormecidos, né, queridos irmãos? Tantas coisas difíceis de serem solucionadas e a espiritualidade nos coloca ali porque justamente nós temos que aparar essas arestas. Para nós nos desenvolvermos, nós temos que resolver essas contas que vêm se acumulando de reencarnação em reencarnação. E nada melhor do que nós trabalharmos isso do que com muita caridade, sabendo trabalhar esse lado emocional, não nos exasperando, não falando palavras que ofendam, que agridam, que doam na alma do nosso irmão, sendo realmente caridosos, escutando mais do que falando, e quando falar, palavras de amor, de compreensão, de carinho, de entendimento. Isso vale para o nosso seio, para o nosso âmbito familiar, com certeza, e vale para o nosso âmbito externo também, na convivência com os nossos irmãos. Porque, irmãos, sem dúvida nenhuma, o maior problema que nós temos, o que mais nos causa medo, a convivência com o outro. Como ela é difícil, como nós temos dificuldade de lidar com o próximo. Muita dificuldade. E nós temos dificuldade de entender principalmente que o próximo é igual a nós. Que o próximo tem os mesmos sentimentos, tem as mesmas frustrações, tem as mesmas desilusões, tem as mesmas alegrias, enfim, o próximo somos nós. Nós somos o próximo. Nós somos produto de uma grande convivência universal em que nós temos que saber trabalhar um com os outros. A fraternidade universal é a nossa única maneira de galgar posições, de nos desenvolvermos espiritualmente. Só que essa convivência não é fácil. E ela começa a se tornar facilitada, ela começa a se tornar produtiva no momento que nós entendemos que o próximo é igual a nós. Quando nós desenvolvemos uma palavrinha muito importante, se chama
empatia sabermos que ali, do outro lado, tem uma pessoa com os mesmos sentimentos, com as mesmas necessidades, com as mesmas emoções, que sofre como a gente, que se alegra como a gente. Quando Cristo fala, amai-vos uns aos outros, né? E amai o próximo como a si mesmo, ele está querendo dizer que o próximo, ele é como nós. Portanto, nós temos que amar ao próximo como nós nos amaríamos, porque o próximo somos nós também, somos todos produtos da mesma semente. Todos viemos da mesma origem. Deus, somos todos filhos de Deus. De igual maneira, sem diferença para Deus, não existe nenhuma diferença entre nenhum de nós. Todos somos iguais para Deus. Portanto, nós temos que encarar o outro como um igual a nós, como um irmão. Esse é o segredo da boa convivência. Esse é o segredo de podermos viver em paz, em harmonia, com respeito, né, queridos irmãos? E essa é uma palavra que tem muita importância hoje em dia, respeito. Respeitar as diferenças. Embora sejamos iguais, temos posições diferentes, temos pensamentos diferentes, né, temos posicionamentos diferentes na vida e temos que respeitar isso no nosso próximo. Por isso que a irmã fala muitas vezes, temos que nos calar, né? E quando nos manifestarmos, sempre nos lembrar do seguinte, nos manifestarmos com amor. E tentar ajudá-lo da melhor maneira possível, sempre com uma palavra de apoio, de carinho, de amor, né? E principalmente respeitando os posicionamentos dos nossos irmãos, sem agredi-los, sob hipótese nenhuma, queridos irmãos. Essa é a maior caridade moral que nós podemos fazer. Sabermos conviver com o nosso irmão. A caridade material é importante, sem dúvida nenhuma. Mas num mundo que quer se desenvolver e se tornar um planeta de regeneração, a caridade moral vai ter que imperar. Nós vamos ter que saber trabalhar com o nosso próximo, trabalhar com o nosso irmão. Tanto aquele que está próximo a nós, literalmente, no nosso seio familiar, como aqueles que nos envolvem. Aqueles que estão diante de nós a todo momento, fazendo parte da nossa sociedade e da nossa vida de relações, né, queridos irmãos? Pois bem, queridos irmãos, agora para terminar, vamos fazer o nosso momento de preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar o nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçamos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos. Que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos. Que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para o mundo.
Em Ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a Tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos e seja feita a Tua vontade. Despede-nos na Tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site